Bom dia a todos, me chamo Daniel Soares Gomes, sou aluno do curso de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje a gente vem aqui apresentar nossas considerações sobre o artigo de Shen, Corporate Disclosure by Family Firms, que analisa como a divulgação pode ser entendida no contexto das empresas familiares. Primeiramente, é importante destacar que os autores tiveram como base o SP500, né, que são as 500 maiores firmas do mercado norte-americano, e eles encontraram alguns resultados iniciais que um terço dessas empresas listadas são empresas familiares e que essas empresas familiares elas controlam 11% dos direitos de fluxo de caixa e 18% dos direitos a voto. Então há aí um descolamento, né, entre o fluxo de caixa e o controle. E os membros da família estão no conselho em 63% dessas empresas familiares. Os autores vão analisar a divulgação e os aspectos da divulgação baseados na premissa de James Macklin, atinente ao problema da agência, né? Então a gente teria dois tipos de problema de agência. O primeiro baseado no conflito entre o gestor e o acionista, na exata medida que os dois são automaximizadores. E aí os autores argumentam que, em comparação com empresas não familiares, as empresas familiares nos Estados Unidos enfrentam problemas de agência menos graves, que surgem da separação entre propriedade e gestão. E também há um problema de agência do tipo 2, né, que é o conflito entre acionista controlador e minoritário. E os autores entendem que no mercado americano esse conflito do tipo 2 são mais graves nas empresas familiares, posto que eles poderiam ter mais incentivos para expropriar direitos e o próprio resultado dos acionistas minoritários. Resultados e, enfim, outros ganhos, né? Riquezas. Dito isto, então, o objetivo dos autores é examinar a relação entre o disclosure e problemas de agências decorrentes da característica da firma, familiar e não familiar. Foi considerado alguns aspectos da divulgação: qualidade dos lucros, a divulgação voluntária de más notícias, por meio de previsão de lucros da administração, e divulgação voluntária de práticas de governança corporativa em documentos regulatórios. Em relação à qualidade dos lucros reportados, como os gestores das empresas familiares já pertencem ao grupo, isso poderia mitigar o problema de agência tipo 1, que é o conflito entre o gestor e o acionista. Assim, o administrador ele tenderia a reportar lucros mais consistentes, sem gerenciamento ou manipulação nos lucros contábeis nas empresas familiares. Além disso, também o próprio conhecimento dos acionistas sobre o negócio, numa visão de fora, pois eles já pertencem ao grupo familiar, isso acabaria por melhorar o monitoramento na exata medida que eles conhecem mais o negócio e conhecem quais eram os resultados esperados. Então, essa singularidade dessas operações talvez mitigaria esse conflito de agência do tipo 1 nas empresas familiares atinentes à qualidade dos lucros reportados. Em relação ao conflito do tipo 2, né, que é aquele entre o acionista controlador e o minoritário, os autores eles vão argumentar que os conselhos de empresas familiares tendem a ser menos independentes e ainda são dominados por os membros da família. Dessa forma, os problemas de agência tipo 2 também podem levar à manipulação dos ganhos em detrimento aos direitos dos acionistas minoritários. Os resultados encontrados pelos autores, eles vão sugerir mais para frente que as empresas familiares reportam lucros com maior qualidade,
Em relação ao item B, que seria a divulgação voluntária de notícias ruins, ele advém do comportamento oportunista relacionados ao problema de agência do tipo 1 e 2, que poderiam levar ao atraso na divulgação dessas más notícias. O acionista e o gestor familiar eles tenderiam a ocultar essas más notícias para reduzir essas atividades ruins, né, da empresa, esses resultados, enfim, essa divulgação pejorativa para a empresa, para beneficiar o próprio grupo familiar. Ocorre que os resultados que foram encontrados pelos autores, eles vão sugerir que as empresas familiares, ao contrário desse pensamento, elas são propensas a alertar sobre essas más notícias. E por último, em relação à divulgação das práticas de governança, as empresas familiares elas têm incentivos para reduzir a transparência das práticas para facilitar a inclusão de membros da família em conselhos, sem a necessidade de você reportar isso aos outros acionistas. Que ele, se fosse, por exemplo, no poder público, seria aquele nepotismo, né? Aquele jeitinho de colocar uma pessoa na família dentro da empresa. Os autores ainda descrevem de uma forma mais detalhada quais seriam esses problemas de agência do tipo 1 e 2, como, por exemplo, no caso do problema de agência do tipo 1, a separação de propriedade e gestão nas empresas familiares, poderiam trazer algum benefício na divulgação, né, no disclosure, ou algum efeito contrário. Então, por exemplo, algumas características que reduziriam o problema de agência tipo 1 é a posição patrimonial não diversificada e concentrada, né? Ou seja, a gente tem o acionista e o gestor como pessoas que teriam o mesmo interesse por pertencer ao mesmo grupo familiar. O segundo ponto positivo seria que as famílias têm bom conhecimento sobre as atividades de suas empresas. Além disso, o grupo familiar ele tende a ter uma perspectiva a longo prazo do negócio, característica dessa empresa familiar. E características não vantajosas observadas em empresas familiares em relação ao tipo 1 estão associadas principalmente às formas de remuneração dos administradores alinhados com os interesses dos acionistas. Em relação ao conflito de agência do tipo 2, características que ampliariam o problema de agência tipo 2 nas empresas familiares é justamente o autocontrole do grupo familiar sobre os fluxos de caixa e escolhas nas deliberações daria poder de buscar benefícios privados às custas dos outros acionistas. Lembrando que isso referente ao conflito entre acionistas minoritários e o controlador. E há uma característica positiva, né, nessa relação é justamente a perda do valor da firma, que pode não ser interessante para o grupo familiar. Na formulação das hipóteses, os autores eles têm uma abordagem bem interessante sobre como esses problemas eles influenciam ou não, né, na divulgação. E a gente dá o exemplo aqui na abordagem dos autores sobre a qualidade dos lucros, se é melhor nas empresas familiares ou não familiares. E então vamos lá, se uma empresa familiar ela tem um problema de agência do tipo 1 maior, um problema de agência do tipo 2 menor, ela tenderia a ter melhor qualidade na divulgação dos lucros. Por quê? Como a gente já mencionou, o problema de agência do tipo 1, que é o conflito entre acionista e gestor, ele tem de ser mitigado nas empresas familiares, em função do conhecimento do grupo familiar sobre o negócio, certo? E o problema do tipo 2, que é aquele conflito entre o acionista minoritário e o controlador,
quando ele é menor nas empresas familiares, isso acaba com que se reflete numa melhor qualidade na divulgação dos lucros. E, ao contrário, nas empresas não familiares, a gente teria que a gravidade maior do problema do tipo 2 trazia melhor qualidade na divulgação dos lucros, pois é um problema menor nessas empresas. Esse tipo de raciocínio feito pelos autores, no qual toda empresa provavelmente vai passar por esses problemas de agência, em menor ou menor grau, e que isso vai influenciar, dependendo do contexto, na divulgação, eles vão repetindo esse tipo de premissa, esse tipo de método para a formulação das hipóteses, nas demais hipóteses sobre previsões gerenciais de lucro, divulgações relacionadas à governança corporativa e os benefícios de melhor divulgação financeira para empresas familiares, que são todos os pontos analisados pelos autores. Pois bem, formuladas essas hipóteses, né, os autores eles definem a amostra, a amostra da SP500 de 1998 até 2002, e os autores já fazem uma ressalva nesse ponto, porque fazendo esse corte das 500 maiores empresas, eles já podem ter um viés aí, enfim, do próprio tamanho das empresas. No ano de 2002, eram 177 empresas familiares, o restante não familiar, que vai dar aproximadamente aquele 1/3, né, que os autores descrevem logo no início. E a empresa familiar, ela é considerada como aquela em que o fundador e os seus descendentes ocupam cargos na alta administração, ou no conselho, ou ainda estiverem entre os maiores acionistas das empresas. Então, a caracterização da empresa familiar vem da presença dos familiares na gestão da empresa, né, ou dos descendentes também, tanto na direção executiva como no conselho. Além disso, também se o grupo familiar ele controla a firma. Então, essas são as premissas adotadas pelos autores. E aí os autores já passam a trazer alguns seus achados, né, por meio da estatística descritiva. Então, essa tabela 2 mostra essa estatística descritiva que, em média, os membros da família e os descendentes possuem 11% dos direitos de fluxo de caixa. E aí eu faço um destaque para o terceiro quartil aqui, né, que começa em 14,10%. Então, isso mostra lá, considerando o mercado americano, que embora essas empresas familiares sejam controladas por esses grupos, o controle é aquele controle que a gente já conhece, que não é tão grande como o controle quando considerado o contexto brasileiro, né, que é mais que 50%. E elas também têm 18% aqui dos direitos de votos, né, e o terceiro quartil aqui em 19,6%. Além disso, 61% das famílias detêm pelo menos 5% do direito de fluxo de caixa e 64% das famílias detêm pelo menos 5% do direito de votos. Os autores eles argumentam que o descolamento entre o fluxo de caixa, a propriedade, né, e o controle se deve ao percentual de 11% das firmas com ações com duas classes. A gente pode observar aqui. Então, eles explicam dessa forma por que tem esse descolamento. Além disso, o membro da família é o diretor executivo em 49% das empresas familiares e o fundador é diretor em 32% e o descendente em 17% dessas empresas familiares. Por último, os membros da família podem exercer sua influência também ocupando outros cargos, conforme a gente pode ver aqui nesses últimos 3 itens descritos.
Ainda sob a estatística descritiva da amostra, né, o painel B ele mostra a diferença das médias e medianas das empresas familiares e não familiares, no qual foi feito ainda, aplicado, né, um teste de diferença de média e mediana, respectivamente, sendo que é estatisticamente significante em quase todos os resultados reportados. Nas empresas familiares, os executivos e diretores possuem em média 12% das ações nas empresas familiares e 2,87% das empresas não familiares. Então a gente tem uma diferença grande aqui. Ou seja, o diretor ele é um acionista também aqui nas empresas familiares. O painel B também mostra a existência de black holders ou block holders, perdão, ou blocos externos de controle, sendo maior, um pouco maior nas empresas não familiares. Ou seja, existe outro acionista, né, outro grupo de acionista também grande nessas empresas, que não é o controlador. Os conselheiros eles são menos independentes nas empresas familiares, 63 a 76%. O diretor executivo também é presidente do conselho de administração em 65% das empresas familiares, 81%, né, das empresas não familiares. Então a gente tem também essa característica, né, de, da, da similaridade aí entre o diretor executivo e o diretor-presidente. O painel C ainda ele mostra que as empresas familiares elas têm melhores retornos e maior market book também. Ou seja, sugerindo que o mercado vê essas empresas como mais lucrativas, conforme afirmado pelos autores, citando Villalonga e Emmett, 2006. Após os autores trazerem um pouco da estatística descritiva da amostra no geral, eles passam a reportar os resultados, né? E os primeiros resultados têm a ver com a primeira hipótese, né? Que é justamente ver a divulgação dos lucros reportados. Os atores avaliam a qualidade dos lucros da seguinte maneira: primeiro é o nível de accrues discricionários nos lucros. Também analiso a capacidade dos componentes do lucro de prever os fluxos de caixa futuro. A persistência dos lucros também é analisada, assim como a associação dos lucros com os retornos contemporâneos das ações. Tabela 3, né, que é a primeira apresentada, ela observa os accrues discricionários. E o painel A da tabela 3 relata a estatística descritiva das variáveis em duas equações, né, uma vez que os accrues discricionários foram analisados a partir de duas equações, né, conforme definição trazida por dois autores obtidas na literatura. Essa primeira, a BSPA-DCA, e a segunda, PA-DCA, muito conhecida, de Cotari. Então, a primeira equação é significativamente maior para as empresas familiares, né? Conforme a gente pode ver. Aqui 7,55 a 6,99. No entanto, no segundo modelo, né, é significativo menor para as empresas familiares, conforme a gente pode ver aqui, menos 3,11 e menos 1,12. O coeficiente, né, na regressão aqui Family Firm, ele é insignificante no primeiro modelo e ele é negativo e significante no segundo modelo. E isso sugere que os accrues discricionários são mais negativos para as empresas familiares em comparação com as empresas não familiares. Portanto, os lucros reportados são de qualidade superior. A segunda regressão, né, que os autores analisam vai verificar como que
A qualidade dos lucros relatados poderiam ser preditivos em relação aos fluxos de caixas futuros, né? Segundo o modelo de Deschal e Bart e Cohen. E nesse resultado, primeiramente, o teste de diferença de médias não foi significativo para variável dependente, né, que é a qualidade aqui dos lucros. E em relação à regressão em si, no qual a gente tenta sempre observar como que foi o resultado para nossa variável aqui, que é se é uma empresa familiar, family firm, e o coeficiente no family firm é positivo e significativo, conforme a gente pode ver aqui. No geral, os resultados sugerem que, em comparação com as empresas não familiares, os componentes dos rendimentos das empresas familiares são significativamente melhores na previsão dos fluxos de caixa futuro. Em relação a persistências dos lucros, né, que é uma medida feita, uma métrica, na verdade, que se mede pela variação do lucro antes dos itens extraordinários. Aí eles são divididos pelo número de ações em circulação. Os resultados eles foram insignificantes e os autores explicam isso pelo fato de ter pouca potência nos testes. A gente pode ver que aqui, por exemplo, na estatística descritiva, até que tem diferença, né, na variável persistência dos lucros, porém, quando a gente observa que o coeficiente da empresa familiar na regressão não tem significância estatística. Os autores argumentam ainda que, embora eles já tenham testado a previsibilidade do fluxo de caixa e a persistência dos lucros, o coeficiente de resposta dos lucros poderia capturar a capacidade dos lucros de prever fluxo de caixa futuros e a persistência dos lucros de forma mais abrangente. Então, o RC das empresas familiares é significativamente mais alto do que as empresas não familiares, com e sem as variáveis de controle, assim como a variável interagida desses lucros com a família, na verdade, com a presença do grupo familiar. E como a gente pode ver aqui nos coeficientes da variável família, da variável lucro e da variável interagida aqui na regressão. Então, os resultados dessa tabela e das tabelas anteriores sugerem que, em comparação com as empresas não familiares, os ganhos das empresas familiares são de qualidade superior, fornecendo suporte para a hipótese H1A. Outro item da divulgação que foi analisado pelos autores foi a probabilidade da administração emitir previsões de lucros trimestrais para as empresas familiares e não familiares. Nesse caso, a variável MGMT Forecast foi uma variável indicadora que assume o valor de 1 se o gestor fizer alguma previsão de lucro do próximo trimestre, né? E 0 caso contrário. A variável CHEPS, CHEPS, é a variação do lucro por ação daquele mesmo trimestre do ano fiscal anterior, defasado pelo estoque no início daquele trimestre. E um CHEPS negativo indica um cenário de má notícias e um CHEPS positivo de boas notícias. A estatística descritiva das variáveis indica uma probabilidade de empresas familiares fazerem previsões de gestão, né? Isso a gente pode observar pela variável MGMT, 0,14 nas empresas familiares, 0,12 nas empresas não familiares, tendo significância estatística, não tão alta, mas
nós temos. Na regressão, né, considerando um cenário de boas notícias e um cenário de más notícia, somente a variável interagida, né, CHEPS e família, ela tem significância estatística, mas mesmo assim os autores concluíram que os resultados sugerem que a associação entre a probabilidade de previsão de ganhos reportados pela gerência e a magnitude nas mais notícias, ela é mais forte nas empresas familiares em comparação com as empresas não familiares. Portanto, as empresas, nesse aspecto, elemento da divulgação, elas tenderiam a estar divulgando essas más notícias. Os atores também analisaram se a empresa sendo familiar ou não, isso vai influenciar na sua divulgação das práticas de governança, considerando que, a priori, as empresas familiares tenderiam a não ter nenhum incentivo para estar divulgando suas práticas de governança, conforme a gente já indicou no início da nossa apresentação, uma vez que essas práticas tenderiam a alertar, né, os acionistas sobre algum privilégio existente dentro do grupo familiar. Então, na tabela, no painel A da tabela 8, a gente tem alguns grupos de perguntas, né, da transparência e divulgação, T&D. Digamos assim, a gente tem a dimensão transparência, tem a dimensão concentração, tem a dimensão voto e procedimento do conselho, enfim, a gente tem diversas perguntas aqui que são agrupadas e as firmas respondem sim ou não. Foram considerados os grupos, né? Então, e para dois desses grupos, que é o grupo de auditoria, que é o 8, informações de auditoria, e composição do conselho, que é o 9, a gente não tem diferença estatisticamente significante entre as médias das firmas familiares e não familiares. Até porque os autores argumentam que esses itens seriam itens não discricionários. Nos itens que seriam não discricionários e que têm significância estatística, seriam aqueles atinentes à concentração de propriedade, o item 2. Também temos o procedimento de votação, que é o item 3. A gente tem aqui uma significância estatística na diferença de média. O mesmo no regimento, nas regras do conselho. E também no treinamento e remuneração do diretor. Então, e nesses casos, as pontuações para as empresas familiares são diferentes das empresas não familiares. No geral, os resultados da tabela sugerem que as empresas familiares fornecem menos divulgação sobre suas práticas de governança, conforme a gente pode ver aqui pelas próprias médias. E também é interessante quem quiser consultar no artigo, no painel B, a gente tem cada um dessas dimensões aqui, são abertas, né, os questionários, itens, e é possível ver o que as empresas familiares e não familiares responderam e o que elas divulgam de prática de governança. Então, os autores, uma vez que se descobriu que as empresas familiares divulgam rendimentos de melhor qualidade e também são propensas a alertar de mais notícias, foi testado e investigou-se como as empresas familiares e não familiares se diferem na cobertura pelos analistas. Também na dispersão, na previsão dos analistas, na precisão da previsão dos analistas e na volatilidade nas revisões das previsões. E, por último, no spread bid-ask, que mede a liquidez das ações.
O coeficiente de interesse Family Firm, que é o que interessa aqui para a gente, ele é positivo e significativo para a cobertura dos analistas, conforme a gente pode observar aqui, 0,94, tendo significância estatística também. Ele é negativo e significativo para a dispersão, sugerindo que as empresas familiares há menos divergência sobre as previsões de lucros entre os analistas. Para o erro de previsão, ele também é negativo e significativo, que sugere que os analistas tendem a ter previsões mais precisas para as empresas familiares. Ele também é negativo e estatisticamente significativo para a revisão das previsões, né? Sugerindo que as empresas familiares têm menos volatilidade no modelo de revisão de previsões. E, por último, o coeficiente Family Firm, ele é negativo e significativo para o modelo Bid-Ask Spread, que sugere que as empresas familiares desfrutam de boa liquidez no mercado. E, no geral, os resultados da tabela 9, eles sugerem que as empresas familiares desfrutam de bom acompanhamento dos analistas, de também melhores propriedades de previsão dos analistas, maior liquidez. Isso provavelmente devido à melhor qualidade dos seus lucros reportados e por causa da sua reputação divulgar más notícias por meio de da como os gestores mesmo dessa empresa reportam isso ordinariamente. Os autores também repetiram esse teste em subamostras, né, para ver se determinados elementos poderiam explicar melhor essas práticas de divulgação. Primeiramente, eles verificaram como que a presença, né, do fundador da familiar, do grupo familiar, também de descendentes, poderiam influenciar nessas práticas de divulgação que foram analisadas. Então, a gente tem nesse primeiro quadro, né, que mostra justamente como o diretor da empresa, sendo do grupo familiar e sendo fundador ou um descendente, isso vai influenciar na divulgação. Esses resultados mostram que em todos os modelos, né, que a gente tem um modelo aqui de qualidade dos lucros, a gente tem um modelo de divulgação voluntária de má notícias, também tem o modelo do acompanhamento dos analistas. A variável fundador da firma familiar, né, que é essa aqui, ela tem significância estatística em praticamente todos os modelos. Além disso, a variável descendente, né, ou seja, um diretor executivo descendente do grupo familiar, ele só é significativo em apenas 2 modelos. No geral, esses resultados sugerem que as empresas familiares com o diretor executivo fundador, em vez de empresas familiares com o diretor descendente, são as principais responsáveis por empresas familiares que exibem melhores práticas de divulgação e melhores consequências econômicas relacionadas à divulgação em comparação com empresas não familiares. Uma outra subamostra, né, que é atinente à emissão de 2 classes de ações. Os resultados foram apresentados na tabela 11 e os resultados mostram que em todos os modelos, né, o coeficiente no Dual Family Firm, que é não existência de 2 classes de ação, ele tem o mesmo sinal que o coeficiente Family Firm, se a gente for olhar os resultados anteriores. Além disso, esses coeficientes são estatisticamente significativos em todos os modelos.
Por outro lado, o coeficiente dual firm, né, que é existência de duas classes de ações, são significativos em apenas dois modelos. Esses resultados, então, eles vão sugerir que as empresas sem ações de duas classes, em vez de empresas familiares com ações de duas classes, são principalmente responsáveis por empresas familiares que exibem melhores práticas de divulgação. Então, nas duas subamostras, a existência do CEO fundador e a não existência de duas classes de ações estão mais relacionadas às boas práticas de divulgação. Como conclusão dos autores, eles chegaram que os resultados eles sugerem que os rendimentos informados são de melhor qualidade, os lucros, na verdade, né, são de melhor qualidade para as empresas familiares em comparação com as empresas não familiares. E essa descoberta é consistente com a noção de que as empresas familiares enfrentam problemas de agências menos graves, do tipo 1, né, o conflito entre o gestor e acionista, e problemas de agência mais graves do tipo 2. Mas, no geral, a gravidade, né, do problema de agência do tipo 1 acaba por não influenciar na qualidade dos lucros reportados. Os resultados também sugerem que, em comparação com as empresas não familiares, as empresas familiares elas tendem a alertar sobre baixos ganhos e más notícias, né? Que foi o segundo resultado que a gente teve com o estudo. E ainda que essas empresas familiares, em comparação com empresas não familiares, fazem menos divulgação de boas práticas de governança corporativa, que também é consistente com a teoria, né, com revisão de literatura. Por último, por fim, os resultados indicam que, em comparação com as empresas não familiares, as empresas familiares têm maior acompanhamento de analistas. Então, foram essas as conclusões dos autores, e eu desejo a todos bons estudos.